Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 3, A Minha Graça Te Basta. Autor, Esdras Mar. Título da semana 1, O Ministério que Recebi do Senhor Jesus. Sábado, ler com oração, Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O plano de união entre Deus e o homem. Em Gênesis lemos: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Capítulo 1, versículo 26, parte A. O que significa dizer que fomos feitos à imagem de Deus? Sabemos que somente elementos da mesma natureza se misturam. Portanto, Deus criou o homem à sua imagem porque Ele deseja se misturar com o homem, se mesclar com o homem. O Deus triuno deseja que sejamos iguais a Ele em vida e natureza, porém não em deidade, ou seja, não em ser digno de adoração. Pois aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Quando o homem pecou, Deus não lhe perguntou o que ele fizera, mas sim onde ele estava. Deus conversava com o homem todos os dias, convivendo com ele, esperando que ele um dia comesse da árvore da vida, que permitiria que Deus entrasse nele. Sentimento semelhante se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, parte A, que diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Deus já era completo em si, mas ele sentia prazer em estar com o homem. Ele queria casar-se com o homem. Em todo o Antigo Testamento, Deus se coloca na posição de marido e o povo de Israel na posição de esposa. Em Apocalipse temos a descrição das bodas do Cordeiro, e em Gênesis e Efésios lemos: Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Capítulo 5, versículo 31 de Efésios. Em seguida, Paulo revela o que estava no coração de Deus. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a Igreja, versículo 32. Essa porção descreve a união entre Deus e o homem. Cristo é o nosso noivo e nós somos sua noiva. Depois que tirou o povo de Israel do Egito, Deus passou a cortejar seu povo, pois queria unir-se e casar-se com ele. No livro de Êxodo, lemos sobre esse cortejo. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Capítulo 19, versículos 4 e 5 do livro de Êxodo. Essa porção nos mostra o coração de Deus para com seu povo. Posteriormente, o povo de Israel desobedeceu a Deus e passou a vagar pelo deserto durante 40 anos. Apesar disso, Deus não abandonou seu povo, mas morou com eles por meio do tabernáculo. Todavia, Deus estava somente no meio dos homens. Não podia habitar neles porque eram pecaminosos. Era necessário que houvesse a redenção. Somente dessa maneira é que o homem poderia ser inserido em Deus. Muito tempo depois, Salomão construiu o templo, que mesmo sendo algo construído por mãos humanas, revela que Deus queria continuar a habitar com seu povo. No Novo Testamento, vemos Cristo vindo para redimir o homem por meio de sua morte na cruz. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Mateus capítulo 1, versículos 21 e 23. Nesses versículos temos uma revelação grandiosa, pois Cristo não apenas veio para redimir o homem, mas para habitar com ele. Então, com a vinda de Jesus, aparece um novo tabernáculo na terra. Graças a Deus. Leiamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1, parte A e versículo 14. O verbo habitar, no versículo 14, na verdade possui o sentido de tabernacular, termo ausente nos dicionários oficiais. Tabernacular significa armar tabernáculo. Ao se tornar homem, Deus armou seu tabernáculo na terra. Esse Deus grandioso e maravilhoso trouxe uma barraca, podemos assim dizer, do céu. O corpo de Jesus era sua barraca, seu tabernáculo. Um dia, ele levou os discípulos Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração e, assim como ocorre com barracas de acampamento, Jesus abriu o zíper de sua barraca, ou seja, manifestou a glória que havia dentro de si. Capítulo 17, versículos 1 e 2 do livro de Mateus. Dentro do tabernáculo de seu corpo estava a glória de Deus. Que maravilha! Assim também é o processo de glorificação. Quanto mais somos inseridos em Deus e Deus em nós, mais sua glória aumenta em nosso interior. Por fim, quando Jesus voltar, sua glória se manifestará não apenas a partir dos céus, mas também de dentro de nós, pois Cristo está se formando em nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Pergunta de hoje: qual o maior desejo de Deus para com seu povo? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.